Você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. Uma boa tarde aí para você. Juntos para mais um vídeo aqui no canal. E caso seja a sua primeira vez aqui, te convido a assistir os vídeos e as lives e gostando, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative aí o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e olha que o Clube de Membros está com promoção, hein? Agora você consegue ser membro do canal a partir de R$ 1,99 e também consegue ser membro prata, se não me engano, a R$ 3,99. Dá uma olhadinha aí nos planos e ajude a gente a permanecer no ar. Você também pode nos ajudar através da chave Pix no radarvascaíno@gmail.com no radarvascaíno@gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, no Radar Vascaíno e no Twitter, radar_Vascaíno. Bem, ontem tivemos ali aquela coletiva do Luiz Melo, o CEO da SAF do Vasco, tocando alguns tópicos aí sobre CT, reforma de São Januário, Maracanã, contratação, enfim, vários aspectos foram colocados e a gente ficou, assim, vamos dizer, com uma certa pulga atrás na orelha, principalmente na última declaração, quando ele diz isso aqui. A gente vai dar todo o suporte necessário para que os atletas entreguem, que a torcida consiga realmente viver sua paixão da melhor forma possível e que, se a gente conseguir os títulos, a gente vai buscar esses títulos o quanto antes. Mas é um processo. Eu quero que o torcedor entenda que pode ser que demore um pouco mais do que ele gostaria, mas ao mesmo tempo a gente vai estar num caminho certo de uma sustentabilidade a longo prazo. Pois é, e diante dessa fala dele, eu gostaria também que você aí comentasse o que você achou, qual é a sua expectativa em relação à formação desse time do Vasco da Gama para o ano que vem, já que o grupo está de férias, entrou de férias ontem e volta no dia 8 de dezembro, se eu não me engano. E a gente espera que o Paulo Brax, ele que é o gerente de futebol, né, que ele tome as medidas corretas e que se contrate primeiro um técnico para depois sim montar o elenco. Aliás, por falar em técnico, amanhã o Jorginho deve ter a sua situação definida, já que vai ter uma reunião com o Paulo Brax amanhã, até porque o contrato do Jorginho era até o final desse ano, né? Então a gente já espera aí que haja mudança do comando técnico e que venha um técnico à altura do Vasco da Gama para a Série A, para a gente já disputar alguma coisa ano que vem, que foi a promessa feita pelo senhor Carlos Osório e pelo senhor Duque Estrada, primeiro e segundo VP do Vasco da Gama, antes da SAF ser concretizada. Então, está na hora disso aí começar a acontecer. Dinheiro não é problema, que teve muitos youtubers aí que falaram que o Vasco estava rico, né? Até tem torcedores também dizendo que o Vasco é rico. Então, não vai ser problema de dinheiro o Vasco da Gama formar um elenco relativamente forte, se bem que eu acho que deveria ser forte, já que o próprio Josh tinha dito em março que isso iria acontecer já no próximo jogo contra o Flamengo. Por falar nisso, o Luiz Melo ontem falou que o Vasco está em busca de patrocínios e provavelmente esses patrocínios aí eles vão servir para que o parâmetro entre Flamengo e Vasco na receita comece a encurtar. Agora vamos ver até quanto eles vão conseguir negociar os patrocínios do Vasco. Uma delas deve ser a mudança da capa para a tal de Castori, que é a mesma empresa que faz as camisas lá do Genoa e desse grupo aí da 777. Vamos ver, porque as mudanças vão começar a partir de agora e a gente vai ficar aqui de olho, cobrando tudo, para que depois não reclamem. Com relação a uma informação que surgiu, o Palácios, rapaz, quem diria, hein? Palácios pode estar de saída do Vasco. Já começaram a conversar, entre aspas, está aí, ó. Josh Wander é informado e atacante de 8 milhões e 800 mil reais
do Vasco recebe convite para jogar Libertadores. O time vai disputar a Copa Libertadores de 2023 e quer contar com um jogador para reforçar seu elenco. Está aí a foto do Josh, né? E na matéria que é lá do Bola VIP, diz o seguinte: o Vasco prepara uma reformulação para a próxima temporada. O elenco da equipe carioca deve ter muitas mudanças visando a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. Além disso, alguns jovens jogadores da equipe estão na mira de outros clubes e podem deixar o Gigante da Colina. De acordo com informações do jornalista Benjamin Bonhome, da ESPN Chile, que foram repercutidas pelo portal Arena Cruz Maltina, o atacante chileno Palacios está na mira do Colo-Colo e o time vai disputar a Copa Libertadores em 2023 e quer contar com um jogador para reforçar seu elenco. Após sua temporada e promoção com o Vasco da Gama, Carlos Palacios está no Chile. O jogador é procurado pelo Colo-Colo e já começaram a conversar, embora não seja fácil, informou o jornalista do Chile, da ESPN do Chile, Benjamin Bonhome. Colo-Colo tem interesse na contratação de Carlos Palacios, o clube e o jogador já iniciaram conversas, embora o clube saiba que não vai ser uma negociação fácil, publicou o perfil no Twitter do Arena Cruz Maltina. Eu queria saber até por que não seria uma situação tão fácil, já que o Palacios é um jogador caro, que o Vasco pagou, a 777 deu aval para a contratação dele, e eu não vejo nenhum motivo para não liberar o jogador, já que ele não rendeu. Aliás, ele já não vem rendendo há tempos, né? Há tempos. Ele já veio contratado do Internacional, já não rendendo. Então, não sei por qual motivo o Vasco iria dificultar tanto essa venda aí do Palacios. Agora, tem que ser vendido e à vista, né? Porque para ficar pagando parcelado, a não ser que o Vasco, né, transfira alguma coisa aí que ficou faltando para o Colo-Colo pagar o Internacional. Não sei como é que foi essa transação, mas eu gostaria também que você comentasse aí sobre a saída do Palacios, a possível saída do Palacios. Você acha que o Vasco deve dificultar a saída dele? Comenta aí e a gente depois debate. Bem, e continuando no terreno das especulações, o goleiro titular do Internacional, o Keller, segundo informações, ele já teria descartado a ida para o Vasco. O clube gaúcho vai disputar a Libertadores em 2023. E a informação que saiu do Twitter do Lucas Colar diz o seguinte: o goleiro Keller descartou a ida para o Vasco. O atleta ficou surpreso com o interesse, mas lutou muito para ser o goleiro titular do Internacional, que vai disputar a Libertadores ano que vem. Bom, essa foi uma notícia que havia saído por volta das 13, deixa eu dar uma olhada aqui, 13h13 da tarde de hoje. Aí às 14h24 saiu o seguinte: Vasco prepara a proposta para contratar Keller do Internacional. É isso mesmo. Com promessa de fortes investimentos por parte da 777 Partners, o Vasco já corre atrás de reforços para a temporada 2023. E, segundo apurou a ESPN, um dos principais alvos é o goleiro Keller, de 26 anos, titular do Internacional. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, o interesse do Cruz Maltino no atleta é grande e o time do Rio de Janeiro, que tem sua SAF controlada pelo grupo norte-americano, prepara uma oferta pelo arqueiro para os próximos dias. Keller vem sendo um dos grandes destaques do Colorado no segundo turno do Brasileiro, com ótimas atuações. Revelado no próprio Inter, ele também atuou na Chapecoense por empréstimo na temporada 2021, com bastante destaque. Na última terça-feira, dia 8, após a vitória por 1-0 dos gaúchos sobre São Paulo pelo Brasileirão, o goleiro foi questionado sobre o interesse de outros clubes em seu futebol. Em entrevista, ele disse, abre aspas, surpreso com as sondagens recentes, mas afirmou que pretende seguir em Porto Alegre. Abre aspas para o goleiro. Sempre pensei em trabalhar, manter meu trabalho.
Sei que todos do grupo esperam para ter oportunidade. Me surpreendeu essa situação de interesse de outros clubes, mas estou muito tranquilo, disse o goleiro. Assumir a camisa 1 do Inter sempre foi um grande objetivo e espero ficar aqui no ano que vem. Sempre almejei esse posto e espero manter isso por um bom tempo, completou. A fonte dessa matéria aí é a ESPN, ok? E rapaz, a coisa tá que tá, né? A coisa tá que tá. Mais uma informação que a gente também tem é sobre o técnico Vojvoda, né? Que foi sondado aí pelo Vasco. E segundo também a informação lá do Bola VIP, ontem, aliás, anteontem, no dia 7, a diretoria do clube do Vasco havia apresentado uma proposta ao Vojvoda de um projeto de 2 anos, inclusive um pacote de reforços que permite ao clube conquistar a Sul-Americana e fechar 2023 e 2024 no G4. Agora, não está dando para entender que para conquistar a Sul-Americana e pretende fechar 2023 e 2024 no G4. Porra, se você fechar 2023 e 2024 no G4, é para você disputar Libertadores e não conquistar a Sul-Americana, a não ser que estejam pensando em se classificar para a Libertadores, ser eliminado, ir para a Sul-Americana e depois ganhar. É o único caminho que eu enxergo aqui vendo essa matéria falando de uma possibilidade de G4. Bom, segundo também a matéria, o Fortaleza é bom de cumprir projetos esportivos, disse o jornalista. Vascaínos reagiram na web, comentando o aporte financeiro que a 777 fará, que pode chegar a 390 milhões de reais. Recusar isso aqui é doideira, disse um deles. Deixa eu só tentar localizar aqui quem é o autor da matéria, que eu acho que não tem. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui para não falar besteira. Infelizmente, não tem aqui. Não tem aqui o autor da matéria, mas essa matéria consta no Bola VIP. Ah, tá aqui. Guilherme Ramos. A matéria é de Guilherme Ramos, lá no Bola VIP, ok? Então, o que você acha aí desse pacote aí que o Vasco está prometendo, né? Para ter o jogador, o técnico, na verdade, né? O Vojvoda, comenta aí e vamos depois debater também. Mais uma curta. O presidente do Atlético Paranaense, sobre a procura do Vasco por David Terence, ele diz o seguinte: nada, nem conversas. Acabo de bater um papo rápido com Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense, e perguntei sobre a negociação, prioridade de compra e qualquer conversa em relação ao Vasco e Terence. E o dirigente foi direto. Nada, nem conversas. A matéria do Lucas Pedrosa lá do SBT. Ele postou isso em seu Twitter. Agora, acabou de sair uma informação aqui, por volta de 14h43, que o David Terence teria interesse de se transferir para o Vasco. Segundo a fonte que é o Papo na Colina, diz o seguinte: o interesse do Vasco em David Terence existe. O jogador está sendo avaliado internamente pela direção do clube. No momento, não tem negociação avançada, apenas conversas embrionárias que podem avançar a qualquer momento. As conversas, inclusive, estão bem encaminhadas. A chegada de um novo treinador pode acelerar essa possível negociação. É isso que eu falo. Eu acho que o Vasco precisa primeiro acertar com o técnico para que ele sim dê o aval para contratar os jogadores. Não é sair contratando o jogador à torta e à direita sem o aval do técnico. Segundo o Papo na Colina apurou, o Vasco já conheceu os valores do meia e está disposto a pagar o valor desejado pelo Atlético Paranaense. E segundo a apuração do Papo na Colina, o David Terence estaria interessado em jogar no Vasco. E aí eu também pergunto para você se é uma boa, né? Comenta aí se você contrataria o David Terence
antes da contratação do técnico, ou você esperaria pelo técnico? Vamos lá, vamos comentar, e aí a gente debate, tá ok? E a gente dando uma olhadinha ainda aqui, antes de falar do julgamento do STJD, o Vasco estaria levando um balão do Flamengo com relação a uma contratação de goleiro. Talvez seja esse o motivo que o Vasco agora esteja investindo no goleiro Kehler do Internacional. Segundo a matéria, o Agustin Rossi, goleiro do Boca Juniors, estaria acertando com o Flamengo um contrato de 5 anos no valor de R$ 350 mil, e esse valor pode aumentar de acordo com as conquistas que ele possa vir a ter jogando pelo rubro-negro. Tá aí, parece que a 777 não é tão assim milionária, porque está, de repente, perdendo um goleiro aí para o nosso rival. Lógico que na vitrine, hoje, eles estão muito mais em evidência do que nós, que estamos voltando de uma Série B, né? Mas isso aí também não justifica, de repente, uma certa perda de uma contratação dessa. Também não sei se valeria tanto a pena assim você pagar R$ 350 mil num goleiro, mas é um goleiro, né, de renome. Gostaria também aí que você deixasse seu comentário se esse balão foi bem dado ou essa diretoria já papou mosca, né? Comenta aí que a gente vai debater. E agora vamos falar aí sobre o julgamento do STJD que foi realizado hoje. Em um julgamento que durou mais de 7 horas, o STJD resolveu punir os jogadores Raniel e Luiz Henrique com 2 jogos já cumpridos. Já o goleiro House, né, ou House, pegou 4 jogos de suspensão. Bom, no meu modo de ver, isso aí abre um precedente em relação à comemoração de determinados jogadores. É bom o STJD agora ficar de olho, porque vai chover aí reclamações de comemorações de jogadores, já que ela está inibindo, né, a comemoração do jogador Raniel, mantendo aí essa suspensão dele, já que ele simplesmente fez o ato de colocar as mãos nos ouvidos, querendo escutar a provocação da torcida do Sport. Isso é uma coisa que a gente vê em várias partidas, vários jogadores, né, até conhecidos, fazendo assim na frente da torcida adversária, e nada aconteceu. Agora os árbitros vão ser, né, ser orientados de que se algum jogador for comemorar na frente da torcida adversária, ele vai ter que ser expulso. Simples assim. E o STJD também absolveu o Vasco da denúncia de ter participado do tumulto do jogo contra o Sport. O Vasco foi absolvido e o Clube Carioca foi denunciado por participar do tumulto, infração descrita no artigo 257. A punição previa uma multa de até R$ 20 mil, porém, o STJD julgou improcedente a denúncia e o Vasco foi absolvido de forma unânime. Quem postou isso foi a jornalista Letícia Marques, do GE, lá no seu Twitter. E para encerrar, o STJD declarou o Vasco como vencedor da partida contra o Sport, além de também punir a equipe pernambucana com 8 jogos com portões fechados. Bom, com isso aí o Vasco ficou, né, em terceiro lugar na Série B, chegando a 64 pontos, e o tribunal deu os pontos ao Vasco, declarando o vencedor por 3-0. Ainda cabe recurso do Sport, mas isso aí deveria ter, no meu modo de ver, ter acontecido semana passada, já que esse julgamento ele deveria ocorrer antes da última rodada do campeonato, independente do que iria acontecer, se o tribunal iria dar os pontos para o Vasco ou não. Agora é fácil, já que o Vasco venceu a partida lá em Itu e conseguiu a classificação. Eu queria ver se tivesse acontecido o contrário. O Ituano tivesse vencido o Vasco, e aí agora eles dariam um ponto ao Vasco, ia ver a confusão que ia dar. Eu duvido que o tribunal daria esses pontos ao Vasco,
se ele não tivesse vencido ou sequer empatado e garantido a sua classificação para a Série A. Bem, minha gente, lembrando a você que logo mais, a partir das 21 horas, a gente volta com a nossa live aí, repercutindo esse julgamento do STJD que durou mais de 7 horas. Conto com você e a gente se vê daqui a pouquinho. Valeu!